Eu estou esquecendo um artigo com alguns fatos do Brasil, porque eu tenho que ler. Eu tenho que praticar minha habilidade de ler no português. É importante também porque, especialmente na internet, você tem que ler, você tem que saber ler as coisas. Então, no momento que falo, deixa acontecimentos da história do Brasil que você precisa entender. Bom, deixa acontecimentos da história do Brasil que você precisa de entender. Ok, eu quero entender, então eu vou ler. Este é um artigo de um site com o nome de mundovestibular.com.br. Ok. Desde o descobrimento do Brasil em 1500, eu tenho que aprender como falar os números. Eu não sei, eu tenho que saber como contar, é importante. Até hoje, muitos fatos importantes marcaram a história do Brasil. Esses acontecimentos foram registrados ao longo dos anos e são objetos de estudo durante todo o ensino fundamental e médio. Por isso, muitos desses assuntos são constantemente cobrados nas provas dos mais diversos vestibulares e também do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Okay. Eu entendo o que eu estou lendo, eu realmente entendo, eu não estou mentindo. Para auxiliar em sua preparação para o ENEM e o vestibular, coletamos abaixo os temas de história que mais são cobrados em ordem cronológica, servindo como uma guia rápida de estudos. Ok, então agora eu vou começar o artigo. Número 1. Descobrimento do Brasil, 1500. Meu próximo vídeo vai ser praticando e lendo só os números em português, porque eu preciso saber, é importante. Especialmente no meu emprego, quando eu estou falando como um brasileiro, eu estou falando bem e uma boa conversação, mas quando chegar a hora de pagar deles, não. Quando chegar a hora de me cobrar eles ou elas, eu não sei como falar os números ou o valor das coisas que eles estão comprando. Ok, número 1, o descobrimento do Brasil, 1500, I'll say it in English. Ao princípio de todo e a chegada de Cabral ao Brasil. Cabral, eu acho que um conquistador, eu tenho que aprender. É importante entender como tudo aconteceu, as coisas, as causas e as consequências da expedição, e como aconteceram os primeiros contatos com os índios que já habitavam as terras brasileiras. Isso é outra coisa que eu também quero falar com os brasileiros, os índios, porque é importante, eles têm muita sabedoria antes da chegada dos espanhóis e portugueses nestas terras. Eu também quero falar com eles no futuro, quando eu vou viajar para o Brasil. É importante também. Eu sou índio, sim. Eu quero falar com eles. Okay. E como aconteceram os primeiros contatos com os índios que já habitavam as terras brasileiras. Okay. Número 2. Brasil, colônia, 1530 to 1815. Após o descobrimento, após the discovery, Após o descobrimento, outro tema de grande importância para os estudos é o Brasil colonial. O Brasil colonial, eu entendo, ok. Tá bom. Dentro desse contexto existem diversos tópicos que merecem atenção nos estudos, como está uma lista que eu vou ler.
as capitanias hereditárias, a economia, o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral, a pecuária, que é isso? Como fishing? Eu acho que é fishing. Acho que sim. A escravidão, slavery, another slavery. A organização político-administrativa, a expansão territorial. Tá bom, eu não entendo o que eu estou lendo realmente. Número 3. Independência do Brasil, 1822. Eu preciso de saber os números e é chato que eu não sei como saber depois de 7 meses praticando e falando este idioma. Eu não sei como falar os números. Ok. Ok. Independência do Brasil. Após todos esses acontecimentos, chegamos à independência do Brasil propriamente dita, em 1822. Depois de diversos movimentos, é importante compreender nesse assunto todo o processo da independência do Brasil. Que aqui vou ler outra lista. A nomeação do príncipe regente de Pedro I. Quem ensinou? Nomeação. Isso é o presidente primeiro do Brasil? Eu vou procurar, eu vou pesquisar esse nome. Príncipe regente de Pedro. Regente de Pedro. Oh, regente. Não recente. Pedro I ao Brasil. Wikipedia, eu achei um artigo aqui na Wikipedia. Emperor Don the Liberator was the final first ruler. Ok. Então, como a primeira pessoa a cargo do país da era de formação. Ok, eu entendo. Ok, vou continuar a lista. Dia do Fico. Dia do Fico. O que significa isso? Dia do Fico. Dia is day do. Dia Fico. Day of stay. Dia do Fico. Eu vou pesquisar. Dia do Fico. Eu vou encontrar a definição com o Google Translate. Dia do Fico. Day of Ficus. Eu não entendo, então se alguém entende isso, você pode comentar abaixo, porque eu quero entender. Ok, eu vou continuar na lista. O reconhecimento da independência do Brasil. Ok, então é a separação do Brasil, não mais uma colônia do Portugal. Primeiro reinado, 1822 to 1831. Assim, chegamos então ao Brasil Império, que compreende os anos 1822 até 1889. Nessa fase, podemos focar os estudos no primeiro reinado, entre os anos de 1822 e 1831, entendendo os principais acontecimentos e as consequências futuras para o país. Ok, entendo, tudo bom. 10 minutos. Nossa, esse vídeo é rápido. Ok. Eu tenho que ler isso mais rápido. Tem 10 fatos em total. Eu só vou ler, eu não vou pesquisar nenhuma definição ou tradução de nada. Eu só vou ler, porque eu estou praticando minha compreensão no momento que eu estou lendo algo, porque é importante. Primeiro reinado. Ok, número 5, segundo reinado. Quando chega ao fim o primeiro reinado, iniciamos outro tópico importante da história do Brasil,
que é o segundo reinado, de 1831 até 1840. Neste contexto, devemos enfatizar alguns pontos, como outra lista: regência, trino permanente ou ato adicional. Não entendo. A regência 1, a revolução farroupilha, a cabanagem, a sabinada, a balaiada, maioridade de Pedro II, número 6, Primeira República. Em 1889, chegamos ao momento histórico da Primeira República. Nesse quadro, podemos citar diversos pontos importantes de estudos, como o primeiro governo provisório, Assembleia Constituinte, Assembleia Constituinte, presidente de Deodoro da Fonseca, a política dos governadores, o coronelismo, movimentos tenentistas, coluna Prestes, a tradução é about, eu lembro disso. 7. Revolução de 1930. A Revolução de 1930 é um assunto que sempre é em evidência nas questões dos vestibulares. Por isso é importante se atentar aos fatos que aconteceram essa revolução, como se deu e quais as consequências para o futuro do país. Número 8. Como a Revolução de 1930 chega ao poder, Getúlio Vargas, nome muito importante na história do Brasil, e que merece bastante atenção durante os estudos. Entender sua participação é fundamental para conseguir um bom resultado no vestibular. O que é esse vestibular? Eu quis saber o significado, então eu vou procurar vestibular. Entrance exam. Eu vou ler de volta. Então eu estou lendo um artigo para um exame, algo assim, sobre a história do Brasil. Eu não entendo, agora entendo o que é. Ditadura militar, 1964-1985. Esse tema da história brasileira está em constante evidência. Ditadura nos noticiários. Por isso, é muito importante conhecer o que levou a ditadura, como ela funcionava e como chegou ao fim. Alguns pontos importantes: a queda de João Goulart, repressão aos movimentos sociais, censura, bipartidarismo, tortura, milagre econômico, os presidentes da ditadura, direitos já, a eleição de Tancredo Neves. Número 10, a última, a chegada ao fim. Presidente do Brasil, 1985 para atualmente. Para finalizar, é importante conhecer a história recente dos políticos. Para finalizar, é importante conhecer a história recente dos políticos brasileiros eleitos pelo voto direto. Entender a época de cada um, conhecer as obras realizadas e conquistas alcançadas no país. Eu cheguei ao fim deste artigo. É interessante porque eu estou começando a conhecer os nomes das pessoas relevantes, assim, partes importantes da história deste país lindo.
Então eu só queria praticar minha habilidade e compreensão tipo de ler quando estou lendo. Só vou fazer mais vídeos assim. É importante ler porque você está praticando seu sotaque, você está praticando as gírias dependendo de que parte, ou dependendo quem está escrevendo o artigo ou as coisas na internet. Por exemplo, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Por exemplo, agora eu estou seguindo muitos brasileiros que não falam em inglês, só falam em português, em sua língua nativa. E é importante porque quando eles fazem postagem no Instagram, ou Facebook, ou YouTube, algo assim, eles estão escrevendo normal em português. E para mim é como um teste para mim mesmo, para entender o que eles estão falando, também para praticar minha habilidade de ler em voz alta. E em muitos casos eu gosto de ler, especialmente nos postagens, especialmente as postagens da Instagram, porque você vai aprender sobre as diferentes maneiras que as pessoas de hoje escrevem e falam, e é importante. Ok, só este vídeo é chegado a 17 minutos, então eu vou cortar aqui. Muito amor e beijos para todos que vão assistir esse vídeo. Realmente eu aprecio os comentários e eu amo. Muitos beijos. Outra coisa, muito obrigado por 11 subscritores. Muito agradecido. Eu tenho... As palavras não podem me expressar porque para qualquer pessoa é uma coisa pequena, uma coisa mínima, mas para saber que uma pessoa ou duas pessoas estão assistindo meu vídeo que eu fiz, é como uau, eu quase não acredito isso, mas eu só quero mandar meus beijos e meu amor. Obrigado.